Hello, guys. Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Olá, pessoal. O pessoal tá entrando. Beleza, beleza. 10 segundinhos até a galera conectar. E aí, galerinha? Tudo bem? Como estamos? Passaram bem no fim de semana? Todo mundo bem? Maravilha, maravilha. Muito bom, pessoal. Vamos lá? Eu quero que vocês, então... Bom, primeiro, vamos começar falando um pouquinho sobre os exercícios aqui da aula passada. Alguém teve alguma dúvida dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem da aula passada, referente à lição 15 e 16? Alguém teve alguma dificuldade? Conseguiram fazer? Galerinha? Beleza. Então, se alguém teve alguma dúvida depois, pode passar que a gente faz alguma correção dos exercícios que vocês tiverem dúvida. Enquanto isso, vamos dar sequência. Belezinha? Então, abram aí a apostila de vocês na página 35. Aqui na página 35. Todo mundo com a apostila aberta na página 35. Quem não tem a apostila física ainda, abre lá pelo plural ou acompanha aqui com a minha tela que eu estou mostrando aqui para vocês. Como eu falei na aula passada, hoje a gente vai entrar um pouco mais na ideia da semântica. Eu vou passar para vocês, retomar com vocês qual é o princípio de semântica e algumas noções de entendimento aí das palavras. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Bom, o que seria semântica, né? O que é semântica, gente? Quais são os conceitos? Para que serve a semântica? Qual que é a função da semântica dentro da língua portuguesa, né? Porque a gente sempre ouve lá, vamos fazer uma análise sintática, vamos fazer uma análise semântica, né? Uma análise morfológica. O que a semântica engloba? Gente, a semântica é o estudo, é a parte da língua portuguesa, é o ramo da língua que é responsável por atribuir sentido, certo? Por trazer o significado daquelas palavras, por estudar o significado que cada palavra tem, certo? Ou seja, é dentro da semântica. Olha lá, se a gente ler essa parte aqui do livro de vocês, ó, a semântica é o ramo da linguística que estuda o significado de qualquer unidade, prefixo, palavras, orações, textos e etc. Então, a semântica, ela é a parte da língua portuguesa responsável por estudar e para trazer pertinência, por entender o significado dessas unidades, ou da palavra, ou de um prefixo, ou de um texto, ou de alguma oração, tá? A gente tem que entender, gente, que nem sempre o significado que uma palavra tem no dicionário é o sentido que essa mesma palavra quer trazer num texto, numa frase, certo? O contexto semântico de uma palavra, ela pode ser alterada, certo? Dependendo de oração para oração, dependendo em como eu estou utilizando ela. E é
essa parte da língua portuguesa que vai fazer esse estudo, que vai fazer esse entendimento, a semântica. Então, aqui, ó, o significado não é definido por decreto de dicionários, mas não é rígido nem imutável. As palavras podem assumir diferentes sentidos dependendo dos contextos em que são utilizadas. Então, a gente tem aí diversas palavras dentro da língua portuguesa que, às vezes, elas podem adquirir sentidos diferentes. Por exemplo, se a gente está lendo aí uma poesia, certo? Se eu falo para vocês a palavra noite, né? A palavra noite, a gente já falou sobre isso, ela tem, normalmente, ela traz para a gente a ideia de um período do dia que está entre o pôr do sol e o nascer do sol. Isso seria a noite, certo? Porém, em algumas poesias, alguns poemas, a palavra noite traz com ela agregado o sentido de solidão, depressão, ok? Dependendo do poema e da poesia. Isso seria uma análise semântica da palavra noite, que não é o que foi atribuído como significado padrão desta palavra no dicionário. Tudo bem? Então, toda essa parte de entendimento do sentido das palavras e das coisas dentro da língua portuguesa é feito através da semântica. Vocês conseguiram entender isso? Qual que é a função da semântica na língua portuguesa? Certo? Essa é a função da semântica na língua portuguesa. Então, toda vez que alguém pede para você fazer uma análise semântica de alguma coisa, é para que você atribua o sentido, qual é o significado daquilo, para que você entenda o significado daquelas palavras, o significado daquela oração, o significado daquele texto. Tudo bem? A mensagem. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dentro da semântica, a gente tem uma coisa que se chama ampliação de sentido. O que seria essa ampliação de sentido? É porque a palavra passa a ter mais sentidos do que a origem, do que a palavra de origem, certo? É o exemplo que eu acabei de dar para vocês aí com a palavra noite. A gente consegue dar mais sentidos do que apenas o sentido atribuído para aquela palavra. Né? É o que aconteceu, por exemplo, com a palavra banana, ok? Quando a gente lê lá o livro lá, o Diário de um Banana, não é porque o diário pertence a uma banana, a fruta banana, né? A palavra banana, quando passou a ser utilizada no contexto popular, se alguém via, ele é um banana, você é um banana, né? Com o sentido de uma pessoa meio boba, né? Fácil de você trapacear, né? Uma pessoa sem malícias, ok? Então, a gente pode utilizar a palavra banana com outros sentidos que não é o seu sentido original, tá? E o nome disso é ampliação de sentido. Okay? Então, toda vez que a gente tem uma palavra e ela não está sendo utilizada dentro do seu sentido de origem, é porque essa palavra sofreu uma ampliação de sentido naquele contexto. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Alguém teve alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A galera tá quietinha no chat hoje? Vamos lá, então. Além da ampliação de sentido, a gente tem uma coisa que eles também chamam de restrição de sentido, que seria o seu inverso, certo? A gente vai falar um pouquinho da ampliação e restrição de sentido em algumas situações que a gente conhece bem. Por exemplo, olha ali, ó, restrição de sentido. A palavra passa a adquirir sentidos mais restritos ou especializados que o sentido de origem. Vocês querem ver um exemplo? Ó? É quando alguém vira para uma pessoa e fala assim, ó, eu pedi a mão dela em casamento. Você não vai casar com a mão da pessoa, certo? Você não está pedindo a mão, só a mão. A mão. Aqui, ó, casei com a mão. Estou pedindo a mão dela em casamento, só a mão. Não vou casar com o resto, certo? Isso não existe, ok? Mas a palavra mão, nessa situação, recebeu uma ampliação de sentido, onde que a palavra mão se refere à pessoa como um todo. Tudo bem? Então, a palavra mão recebeu uma ampliação de sentido nessa situação, tá? Então, existem muitos contextos que são conhecidos quando a gente trata de ampliação de sentido e restrição de sentido. Que a gente utiliza uma parte para falar de um todo, ou quando a gente fala de um todo para falar de uma parte. Ok? Então, seria
esse o propósito da ampliação e da restrição de sentido. Deu para entender, pessoal? Deu para entender isso aqui? Beleza. Então, ali, ó. Além disso, dentro da semântica, a gente também tem que entender que as palavras têm o seu sentido literal e o seu sentido não literal, certo? Também utilizado como figurado, sentido figurado. Okay? O que seria o seu sentido literal? O sentido literal é o significado mais comum daquela palavra, certo? Dentro de uma cultura. Então, quando eu uso uma palavra no seu significado literal, ou quando eu analiso uma coisa literalmente, é porque eu estou analisando isso ao pé da letra. Sabe a expressão ao pé da letra? Eu estou analisando isso aqui, ó, ao pé da letra, tá? Literalmente. Então, olha lá, ó. O sentido literal é o significado mais estável que a palavra assume dentro de uma cultura, sendo, por isso, menos sujeito à interferência do contexto. É o que se chama usualmente de sentido próprio ou de significado ao pé da letra. Tá? Então, toda vez que você analisa, traduz algo ao pé da letra, porque você está sendo literal, você está seguindo o significado que a palavra tem mais comum dela. Okay? Sem possíveis interpretações desse contexto. Tá? Já o sentido não literal seria um sentido diferente que a gente traz para essa palavra, ok? Do significado que ela habitualmente já possui, certo? Ou seja, é uma coisa mais embasada dentro de uma possível interpretação que foge daquela tradução, daquele significado específico que a palavra tem. Tranquilo? Então, é aí onde que se encaixam o sentido literal e o sentido não literal. Ok? Eles são diferentes. Tudo bem, gente? Então, quando você analisa uma coisa de forma literal, é porque você está indo ao pé da letra. Você está seguindo todos os conceitos principais, mais comuns daquela possível interpretação. Já quando você segue por um sentido não literal, é quando você está indo aí por um ar mais metafórico, quando você está seguindo aí um sentido mais amplo, mais fadado a uma interpretação que não é exatamente única e exclusiva em cima do que está ali escrito. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ok. A palavra polissemia, certo? Aí a gente começa a usar essas palavras que às vezes a galera fala que tem nome de doença, né? A língua portuguesa tem bastante disso, muitas figuras de linguagem, muitas estruturas, às vezes os nomes lembram o nome de doença, né? Mas a polissemia não é uma doença, tá, gente? Polissemia é uma palavra que a gente usa toda vez que a gente quiser falar que uma palavra pode expressar múltiplos significados. Então, uma única palavra pode ter mais de um significado, a gente pode falar que essa palavra é uma palavra polissêmica, tem polissemia nessa palavra. O exemplo da palavra banana, que eu já dei para vocês. Se eu usar, por exemplo, a palavra manga, certo? A palavra manga também pode ser manga, fruta, manga de camisa, certo? Essa manga aqui, ó, da camisa, ok? Então, nessa questão, a palavra também é uma palavra com polissemia dentro dela. Tudo bem? Então, a polissemia a gente usa para expressar toda vez que aquela palavra expressa ou pode expressar mais de um sentido. Tranquilo, gente? Beleza? Quem consegue se jogar aí no chat uma possível polissemia, uma outra palavra que pode expressar polissemia? Né? Quem consegue? Eu vou dar um exemplo, eu não quero que vocês usem o mesmo, hein? Depois eu quero que vocês coloquem um exemplo aí no chat. Deixa eu ver, alguém já colocou aqui. Carro? Carro pode ser polissemia como? Não entendi. Como que a gente pode usar o carro como polissemia? Onde que carro pode ter dois significados? Eu vou dar um exemplo. Se eu quero falar assim, ó. A palavra manga eu já dei, gente. Eu quero outra. Né? Se eu falar assim, ó. Eu gosto
Ou eu gostei daquela manga. Pode ser manga fruta, pode ser manga, a manga da camisa, certo? Então, nesse caso, a gente tem aí um sentido de polissemia dentro da palavra manga. A palavra manga tem mais de um sentido. Eu quero saber outros exemplos. Quem consegue me dar um outro exemplo? Canela. Canela. Canela pode ser a canela do corpo humano ou pode ser a canela tempero, né? A palavra canto. Muito bom, Eduardo. A palavra canto. Pode ser um canto da sala ou um canto, uma melodia, uma música, certo? É isso daí. Banco, certo? Banco de assento ou banco, lugar onde que a gente vai. Todas essas palavras são exemplos aí de polissemia, certo? E se eu uso uma frase como a minha, fora de um contexto, se eu viro para vocês e falo assim, eu gostei daquela manga, a gente vai ter uma dificuldade de interpretação nessa oração fora de um contexto, porque eu não consigo analisar qual é a manga. Né? Então, a análise semântica da minha oração, eu vou chegar a alguns possíveis sentidos diferentes por conta dessa palavra. Tudo bem? Tranquilo? E isso seria a ideia de polissemia. Eu tenho também a ambiguidade, gente. Olha lá. Ambiguidade é a possibilidade de uma palavra ser interpretada com dois ou mais sentidos, mesmo contextualizada. Okay? Então, o que acontece? Dentro de uma contextualização, eu posso ter uma palavra que ela pode ali, a gente pode atribuir aí para ela mais de um sentido dentro dessa tradução, certo? Dentro dessa análise semântica. E aí, com isso, eu crio uma oração onde, na verdade, eu posso ter duas análises semânticas diferentes dessa mesma oração. Ela pode ter um sentido, como ela pode ter outro sentido, mesmo dentro de um contexto, certo? Então, a polissemia são palavras fora de contexto, certo? Com a palavra canto, com a palavra banco, com a palavra manga, certo? Essas palavras, elas são polissêmicas, a gente tem polissemia nessas palavras porque a gente tem mais de um sentido para ela. Agora, a ambiguidade é gerada quando dentro de um contexto eu não consigo atribuir apenas um único sentido para aquela questão, certo? Eu consigo ter mais de um sentido possível para aquela questão. É aí onde que acontece a ambiguidade. Tudo bem, gente? Tranquilo? Pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas, zero dúvidas, tudo ok, tudo maravilha. Perfeito. Olha só, se eu falo a seguinte oração, quer ver só? Se eu falo a seguinte oração para vocês. Se eu tenho aqui a seguinte oração. A menina desceu da árvore molhada. Certo? A menina desceu da árvore molhada. Nessa frase eu tenho uma ambiguidade. Por quê? Porque eu não consigo atribuir a palavra molhada com certeza nem para a menina e nem para a árvore. Então, nessa situação, tanto a menina poderia estar molhada porque estava chovendo ou alguma coisa assim, quanto a árvore poderia estar molhada. Certo?
Então, por conta dessa construção, eu crio uma ambiguidade na minha oração. A minha oração pode ser interpretada de diversas formas diferentes, ok? A palavra molhada, ela encaixa aí tanto com a árvore quanto com a menina nessa oração. E aí eu crio uma ambiguidade. Tudo bem? Então, aquilo que eu falei para vocês, não são palavras soltas, são palavras que, mesmo dentro de uma contextualização, elas criam mais de um sentido. E eu posso criar diversos exemplos assim. Por exemplo, se eu falo para vocês, o juiz julgou o réu inocente. Olha lá, o juiz julgou o réu inocente. Certo? O réu já era inocente e o juiz fez o julgamento dele, ou o juiz fez o julgamento e decidiu que o réu era inocente? Nessa oração eu também não consigo identificar apenas uma análise semântica. Ok? Eu consigo atribuir aí dois sentidos diferentes com certeza. E tudo isso se define como ambiguidade. A gente precisa tomar cuidado, gente, a não ser que seja propositalmente, porque toda vez que a gente escreve um texto, ou uma charge, uma tirinha, ou alguma coisa assim, a gente pode, na verdade, colocar uma ambiguidade proposital. Você pode propositalmente colocar uma ambiguidade lá na frase. Não tem problema nenhum, certo? Porém, existem alguns textos, alguns tipos de textos, que a gente tem que evitar ambiguidade ao extremo. Por exemplo, dissertações. Eu não posso ser ambíguo numa dissertação, certo? Nunca. Não posso ser ambíguo em uma dissertação. Eu consigo diminuir as minhas ambiguidades escrevendo ou reescrevendo essas mesmas orações, utilizando períodos compostos, com as conjunções corretas, né, com uma análise morfológica e uma análise sintática diferente da oração, e aí eu consigo evitar as ambiguidades, tá? Eu tenho, quando eu escrevo um texto, pensar em não deixá-lo ambíguo, a não ser, novamente, que você esteja escrevendo uma crônica, uma história ou alguma coisa assim, e você queira ser ambíguo propositalmente. Tudo bem? Bacana. O que são os pressupostos, gente? O que seria um pressuposto? Olha lá. Ó. Pressupostos são significados que não vêm traduzidos explicitamente por palavras ou expressões da frase, mas são deduzidos por outras que vêm explícitas. Então, pressuposto é quando a gente tem uma informação na frase que ela deixa uma outra informação meio que óbvia, certo? E a gente não precisa dela. Ok? Então, lá, são significados que não vêm traduzidos explicitamente por palavras ou expressões da frase, mas são deduzidos de outras que vêm explícitas, certo? Então, eu tenho esse pressuposto aí, quando eu não tenho uma palavra explícita, mas eu consigo identificar qual que é essa palavra por conta da construção da oração. Tudo bem? E isso é diferente de subentendido, tá, gente? Por quê? O pressuposto, ele vem traduzido explicitamente através do uso de uma outra palavra, certo? E o subentendido são significados de palavras ou expressões que ocorrem na superfície do texto, mas que não são depreendidos a partir da leitura apenas dos componentes linguísticos do texto, dependendo também do contexto em que ocorrem. Então, quando eu tenho subentendido, gente, eu preciso de um contexto externo, certo? De um conhecimento externo para conseguir entender, para conseguir trazer esse subentendido. Já o pressuposto, eu tenho uma palavra específica no texto que deixa essa palavra que não está específica óbvia. Tudo bem? Essa é a diferença de um pressuposto para um subentendido. Ok? O subentendido ele não vem explicitamente no texto, ele é tratado de maneira superficial e a gente entende por analogia com contextos externos, com informações externas que não estão no texto. Já o pressuposto a gente consegue identificar pelas informações que estão no texto, mesmo não utilizando aquelas palavras. Deu para entender? Só? Beleza, maravilha. E aí, o que nós temos? Temos os exercícios
para que vocês tentem fazer em casa, certo? E aí a gente pode tirar essas dúvidas depois. Olha só, esse primeiro exercício, por exemplo, é um exercício que eu acho bem bacana. Então a gente tem aqui, ó, essa foto desse avião aqui, ó. Ele está aqui no que parece ser um porta-aviões. Para quem não sabe o que é um porta-avião, é um barco que tem uma pista de voo gigantesca, onde vários caças conseguem pousar em alto mar. Era muito utilizado na Segunda Guerra Mundial esse tipo de embarcação, e ainda existem várias aí ao redor do mundo, certo? Então a gente tem aqui, ó, flagrante do momento em que o avião aterriza em um porta-aviões situado em alto mar. Então a gente tem essa primeira imagem. Olha só, sobre a legenda dessa foto, são feitos os seguintes comentários. 1. O verbo aterrissar, neste caso, é um exemplo de ampliação de sentido. É um exemplo de ampliação de sentido. O verbo aterrissar. Então, olha lá. Flagrante do momento em que o avião aterrissa em um porta-aviões situado em alto mar. 2. Ocorre com o verbo aterrissar, neste caso, uma alteração de sentido similar ao da expressão embarcar em um avião. Certo? Alguém consegue entender o porquê que esse aterrissar teve ampliação de sentido? E por que ele é similar ao embarcar? Quem consegue? Escreve aí no chat para o teacher. Isso aqui não está, para o professor, isso aqui não está aqui nas expressões, mas é uma análise interessante da gente fazer. E a 3 aqui, ó. Falar que um avião aterrissa em porta-aviões é tão errado quanto dizer que alguém enterrou um espinho na mão. E aqui a gente tem as seguintes opções. Estão corretas ou é correto? Apenas a oração 1, apenas a oração 2, apenas a oração 3, apenas a 1 e a 2, ou apenas a 2 e a 3. Então, o que eu quero que vocês façam aqui é esse tipo de interpretação dentro da análise semântica, tentar entender o significado dessas coisas, ok? E aí depois a gente tem esse segundo que fala dessa rede social aqui, certo? É bem legal os exercícios dessa aula, gente. Então tentem fazê-los, ok? Para que a gente possa conversar sobre eles na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Galerita, galerita. Pessoal? Gente? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Beleza. Então, eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios. Eu preciso também, gente, é muito importante, eu falo todas as aulas e volto a falar, é muito importante que vocês não deixem de fazer os exercícios do plural de vocês. Tem gente que não está fazendo, gente que está com o plural ainda zerado. Tem gente que está com o plural zerado, certo? Façam os exercícios do plural. Todos, ok? Vocês estão entendendo? Está todo mundo olhando aqui para mim, ó. Bem sério, ok? Então, eu quero que vocês todos façam os exercícios do plural. Ficou claro? Ficou claro esse meu pedido, essa minha solicitação para vocês? Galera, dá para me responder aí no chat, por favor? A Duda falou sim. Renato, Ju. Então, tá bom. Eu quero os exercícios do plural feitos, ok? E usar a apostila para que a gente consiga corrigir na próxima aula. Beleza, pessoal? Joinha? Então, por hoje a nossa aula fica por aqui, ok? A gente se vê na semana que vem. Beijos e beijos, abraços e abraços para vocês.
E por hoje é só, galerinha. Vou finalizar a aula, tá? Tchau, tchau.